Graça e paz, meus irmãos, graça e paz a todos que estão nos acompanhando na escola dominical. Louva a Deus pela tua vida, louva a Deus pela oportunidade de mais uma vez a gente poder estar junto, mesmo distantes, mesmo que seja por intermédio da internet, a gente acaba tendo um encontro marcado, e tem sido um encontro que tem edificado a minha vida, e eu peço a Deus para que seja também um tempo de edificação na tua vida. Com muita alegria, eu quero te convidar a viver mais esse momento de escola dominical. Quero te convidar a passearmos por mais um personagem do Novo Testamento, mais um legado de fé acerca desse personagem que é muito marcante. Já já a gente vai falar dele. Então quero te convidar a pegar a tua Bíblia, a se preparar para esse momento de oração. A gente vai colocar as nossas mentes, nossos corações na presença do Senhor para que Ele possa falar conosco. Feche teus olhos aí onde você está, nesse domingo, ou algum outro dia da semana no qual você vai parar e vai ouvir, assistir, enfim, participar desse tempo de escola dominical. Se prepare, vamos falar com o Senhor. Feche teus olhos. Vamos pedir a Deus para nos dirigir nesse tempo. Pai Santo, Deus querido, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por esse momento de escola dominical. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem preparado canais, ó Deus, para que nós sejamos alimentados pela Tua Palavra, Pai. Muito obrigado por esse canal. Muito obrigado porque a Igreja Metodista em Voldac, ó Pai, tem disponibilizado uma forma de compartilharmos a Palavra do Senhor. Continue sustentando os Teus filhos e filhas, ó Deus. Que esse tempo de escola dominical, Pai, seja um tempo de crescimento, Deus. Seja um tempo de edificação nas nossas vidas. Que nós possamos ouvir a Tua voz, Deus, e não confundi-la, Pai. Fale aos nossos corações, Pai querido, aquilo que nós precisamos ouvir. Sustente, Pai, cada um dos Teus filhos e filhas. Esses que têm separado tempo para ouvir a Tua voz através desse canal. E os outros, ó Deus, que por algum motivo não poderão assistir. Pai querido, se for falta de despertamento, desperte-os, ó Deus. Pai querido, se for qualquer um outro obstáculo, Deus, vai dando vitória aos Teus filhos e filhas, para que eles também possam desfrutar desse tempo, Pai. Já te agradecemos, Deus, crendo, Pai, que o Senhor fala conosco. Nós te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ministra aos nossos corações, Pai, nesse domingo, o Teu querer, a Tua vontade, através desse estudo que está preparado, Deus. Pai Santo, eu me coloco diante do Senhor como incapaz de realizar a Tua obra, mas crendo, Deus, que o Senhor faz e age em cada uma das nossas deficiências, em cada uma das nossas faltas, daquilo que falta no nosso ser, Senhor Deus, das habilidades que não temos, ó Deus, o Senhor trabalha. Ó Pai, e por isso te exaltamos, te bendizemos, porque é o Senhor quem dá o crescimento. Nos ajude também, Deus, a anunciar-te como convém, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs que têm nos acompanhado na escola dominical, quero convidá-los para a gente fazer a leitura de 2 textos para que a gente possa compartilhar um pouco desse personagem. Esse personagem é um personagem riquíssimo, muito conhecido. E eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia lá no livro de Atos, capítulo 9. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 9 e depois nós vamos ler 2 Coríntios, no capítulo 11. Então vai se preparando aí, Atos, capítulo 9. Nós vamos ler do 13 ao 16. Só de falar em Atos 9, você já deve estar imaginando, né? Muita gente guarda alguns capítulos específicos porque são histórias muito marcantes. E realmente, essa aqui é uma história muito marcante. Atos 9 fala da conversão de Paulo, a conversão de Saulo naquele momento, né? E quero te convidar a ler a partir do versículo 13, nós vamos ler do 13 ao 16 para depois ler 2 Coríntios. Diz assim o texto, Atos 9, versículo 13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem,
quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Bom, um pedacinho só da rica história de conversão de Saulo. Agora eu quero te convidar para ir para 2 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler do 1 ao 6 e depois vamos ler do versículo 16 em diante. Agora, não mais Ananias ou alguém falando sobre Paulo, mas ele mesmo. Ele mesmo fazendo uma defesa do seu apostolado e falando um pouco do que era a sua realidade, a realidade de caminhar com Cristo. Vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 6 e depois do 16. 2 Coríntios, capítulo 11. Diz assim o texto: Paulo continua sua defesa. Eu gostaria que vocês me suportassem um pouco mais na minha loucura. Portanto, suportem-me. Tenho zelo por vocês, com um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Temo que, assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Pois se vem alguém que prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, ou um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses superapóstolos. E, embora seja fraco no falar, não sou no conhecimento. Em tudo e por todos os modos, temos manifestado isto a vocês. Agora, a partir do versículo 16, os sofrimentos de Paulo por amor do Evangelho. Outra vez digo, ninguém pense que estou louco, mas se vocês pensam que sim, recebam-me como um louco, para que também eu me glorie por um instante. O que falo nesta confiança de gloriar-me, não falo segundo o Senhor, mas como por loucura. E visto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei, porque sendo tão sábios, de boa vontade vocês toleram os loucos. Vocês toleram que os escravize, que os explore, que os engane. Quem se exalte, quem lhes dê bofetadas no rosto. Para minha vergonha, confesso que fomos fracos demais para isso. Mas naquilo em que outros têm ousadia e volto a falar como se fosse louco, também eu a tenho. São hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São da descendência de Abraão? Eu também. São ministros de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e em fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não fique indignado? Se eu tenho de me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não minto. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas, num grande cesto, me desceram por uma janela da muralha, e assim me livrei das mãos dele. Amém. Esses são os 2 textos que eu queria compartilhar para conversar com vocês um pouco sobre a história desse homem de Deus
chamado Paulo, até então Saulo, né? É um personagem muito conhecido. Talvez se pudéssemos compartilhar, estivéssemos fazendo algo ao vivo e eu te perguntasse, tem alguma história marcante da história de Paulo que você conhece? Acredito que muitos lembrariam de diversas histórias. Eu fico pensando e me lembro, por exemplo, do momento que surgiu Saulo nas Escrituras, né? Lá no livro de Atos, quando homens que iam apedrejando Estevão depositavam suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, que consentia naquela morte. Então, assim, no primeiro momento, na primeira aparição das Escrituras, é um jovem que está ali consentindo na aplicação de um rigor da lei em desfavor de um cristão, o primeiro mártir do cristianismo. Talvez outros pensem na própria perseguição que Paulo implementou contra a igreja logo após a morte de Saulo. Começa uma severa perseguição e Saulo, naquele momento, né, é um ícone de perseguição aos cristãos, a igreja que estava se formando. Outros vão falar da própria conversão em si, Atos capítulo 9, daquele encontro com uma luz misteriosa que deixa Saulo cego, sem enxergar nada. É interessante, né, porque ele fica cego para poder ver. Os paradoxos que na caminhada cristã a gente vai percebendo e entende um pouco do modo de agir de Deus, que parece muito estranho, mas com o passar do tempo vai fazendo sentido para nós, vai ganhando grande significância. Talvez outros vão lembrar do seu próprio engajamento após a conversão. Paulo é um homem que se engajou no ministério de Cristo aqui de forma ímpar. Suas viagens missionárias, seus escritos, a preocupação com as igrejas que ele ia passando, ia formando, ia ali deixando os embriões daquela comunidade de fé. Então são características aí que apontam para esse personagem. Saulo, com seu nome hebraico, né? E Paulo, com seu nome grego. Esse homem teve grande significância na caminhada cristã e eu quero conversar um pouco sobre esse homem. Primeiro falar das características dele. Quem é Paulo, né? Paulo é um judeu da tribo de Benjamim, fariseu zeloso das leis. Poxa, encontra isso lá em Romanos capítulo 11. Nasceu em Tarso, portanto um cidadão romano. Ainda jovem, ele recebe autorização oficial para perseguir aquela igreja da seita dos nazarenos, daqueles que andavam pelo caminho. Ele recebe essa autorização e põe em prática essa autorização. Após se deparar com a luz de Cristo, ele fica cego, é levado a uma hospedaria e aí fica sob os cuidados de um homem chamado Ananias, conforme nós lemos no comecinho dos nossos textos, nos nossos 2 textos utilizados para compartilhar a palavra de hoje. Fica cego por 3 dias e a partir de então, através de um milagre, ele volta a enxergar. Sua caminhada ministerial, a partir de então, é marcada por prisões frequentes. Prisão em Filipos, prisão em Jerusalém, prisão em Cesareia, prisão em Roma. É engraçado porque, estando preso, ele escreve aquela que é conhecida a Carta da Alegria, Carta aos Filipenses. Uma vez mais digo, alegrai-vos no Senhor. É a Carta da Alegria, uma carta escrita por alguém que está preso. Paulo é reconhecido autor de 13 dos 27 livros que compõem o Novo Testamento. Se a gente considerar um livro ali que não tem uma autoria determinada ou reconhecida, que é o livro de Hebreus, ficamos com 26, e aí nós percebemos que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu a metade dos escritos do Novo Testamento. Metade dos escritos. O que fica evidente na vida de Paulo? 3 pontos que eu quero já de antemão compartilhar com vocês. Primeiro, o seu trabalho intelectual.
por conta desses escritos, Paulo é um intelectual trabalhando em nome de Cristo. Escreve 13 livros, escreve textos teológicos marcantes, o próprio livro dirigido aos cristãos em Roma, o livro de Romanos. Paulo tem uma outra característica também marcante, a sua ação pastoral. Ele trabalha na resolução de conflitos, em orientações específicas para as pessoas. Ele está meio distante, né, fisicamente, mas está sempre coordenando, sempre apontando caminhos, sempre exortando. Então, uma ação pastoral muito evidente. E por último, a sua ação missionária. Ele é um homem que por onde vai quer deixar a marca de uma igreja, quer implantar ali um local, uma comunidade que seja capaz de reverberar a voz daquele que anuncia Jesus Cristo. Características marcantes de Paulo. O fato é que Paulo organiza o seu mundo a partir dessa experiência pessoal com Cristo. O mundo de Paulo é reorganizado a partir dessa experiência que ele tem com Cristo. Mas nosso legado de fé tem uma missão. Nosso bate-papo de domingo, mesmo à distância, tem o compromisso de apontar um texto bíblico, apontar um personagem e extrair dele algumas lições, que são os nossos legados de fé. E eu quero compartilhar 2 legados de fé com vocês, características aí da caminhada de Paulo. E a partir dessas características conversarmos um pouco sobre o impacto que elas têm nas nossas vidas, na nossa caminhada de fé. Primeiro legado de fé que a gente extrai dos textos bíblicos que falam sobre Paulo, os textos que ele deixou, mostrando aí a sua identidade. Primeira característica, Paulo deixa como legado de fé para nós a seriedade. Paulo é um homem sério desde a sua juventude. João, como é que você faz menção disso? Olha só, mesmo antes da sua conversão, ele levava as coisas da religião muito a sério. Vou citar um exemplo aqui, está lá em Atos 24, 14 e 15, mas você pode optar por 22, versículo 3, Atos 26. Era um fariseu, e um fariseu seguidor do rigor da lei. A sua motivação era a correção séria daqueles que não se comportavam desse modo, daqueles que desprezavam as regras firmes, rígidas da lei. Paulo se converte, Paulo agora tem uma motivação nova, Paulo muda o seu eixo a partir desse encontro com Jesus Cristo, mas a seriedade ele não deixa. Ele continua um homem sério. Ele experimenta essa graça perdoadora e salvadora de Cristo Jesus, se converte a Ele, mas permanece um homem sério. Permanece um homem firme, agora num propósito novo, mas sério. E aí a gente olha para essa situação toda e começa a ver a seriedade talvez com olhos ruins, né? A seriedade que Paulo mostra aqui é a seriedade do compromisso. Não é a seriedade da intolerância. Antes de se converter, não havia espaço para tolerância. Ele se converte, continua sério, agora há um espaço de tolerância. Ele anuncia agora a mudança de vida que ele experimentou. Paulo continua sério, obstinado. Um exemplo disso, de que há um maior espaço para tolerância, mas que essa seriedade de Paulo em alguns momentos o atrapalhou, ou em alguns momentos levada para um extremo significou intolerância, a experiência dele com o João Marcos. Num determinado momento da caminhada deles lá, ele acaba dispensando João Marcos, e no final, na carta de 2 Timóteo, ele reconhece que a presença de João Marcos era importante ali para ele. Então Paulo se converte, muda o eixo dele, agora o eixo central dele, a experiência que ele tem com Cristo,
há um espaço para tolerância, mas ele continua um homem sério. E nessa seriedade dele, nessa obstinação, ele ainda sendo moldado por Cristo, comete alguns deslizes e algo que ele se arrepende é de ter dispensado João Marcos, porque João Marcos era precioso para ele. A gente olha para esse exemplo, poxa, a seriedade de Paulo é importante na minha caminhada de fé porque ela significa compromisso, mas ela não pode significar intolerância. Ela não pode chegar ao ponto de me permitir dispensar alguém. É uma seriedade que acolhe, que une, que agrega. Bom, eu quero também falar agora de um segundo ponto. Nesse segundo ponto, eu quero compartilhar com vocês sobre o legado de fé que diz respeito a aflições e alegrias. Paulo, ele precisou, depois da sua conversão, de conviver com a desconfiança das pessoas, em razão do passado dele, como um perseguidor da igreja. Ele enfrentou a perseguição daqueles homens em favor de quem ele trabalhava, em favor de quem ele anunciava o evangelho também. Foi apedrejado, foi arrastado pelas ruas. Atos 14, a gente vai encontrar um pouco dessa história. Sofreu com várias prisões, como a gente anunciou aqui em Filipos, em Jerusalém, em Roma, Cesareia. Além das prisões, Paulo descreve outros sofrimentos e lutas internas. Lembra do espinho da carne? Que ele comenta que orou ao Senhor para que tirasse da vida dele por 3 vezes. O Senhor diz para ele, olha, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Se eu deixei com você para que você não ficasse soberbo, permanecesse humilde. Essas muitas lutas, decepções, perseguições tendem a desanimar qualquer pessoa, não é verdade? Qualquer um que está sendo perseguido, que está sendo decepcionado, está enfrentando lutas, é natural que desanime. É natural que tenha a sua esperança fragilizada, mas Paulo não. Paulo dá um exemplo aqui muito legal, deixa um legado de fé muito bacana, porque ele reconhece as dificuldades, as lutas, mas ele também celebra a alegria em meio ao sofrimento. Por exemplo, a carta aos cristãos em Filipos, a carta aos filipenses, ela é escrita dentro de uma prisão. É considerada a carta, a epístola da alegria. Que paradoxo. Verdade. Paradoxo cristão de alguém que está preso, que está sofrendo, que está em angústia, consegue encontrar alegria no Senhor. Alegria em viver, em celebrar, em anunciar. Que mesmo passando por lutas e sofrimentos, Deus é bom. A bondade de Deus permanece. A vontade dele é boa, perfeita, é agradável. Mesmo quando humanamente nós sofremos. 2 legados de fé simples, objetivos, que simbolizam grandes desafios para a minha caminhada e a tua caminhada. E é sobre isso que eu quero conversar contigo agora nesse encerramento. Eu quero te convidar a olhar para a tua trajetória de fé a partir da sua conversão em Cristo Jesus, se ela já aconteceu. Como tem sido a sua caminhada? Quais são as marcas dessa caminhada? O que marca a sua caminhada de fé? Olhe para dentro de si. Tente enxergar isso. Qual a marca da minha caminhada com Cristo? O que tem sido marcante? A experiência com Deus ressignifica toda a vida de Paulo. O seu zelo e a sua relação com a religião agora são completamente diferentes. O Paulo zeloso que matava pessoas agora não mata mais. Continua um Paulo zeloso, mas anunciando para as pessoas que há vida em Jesus Cristo. Há uma vida abundante, uma vida de paz que não depende das circunstâncias. O Paulo raivoso, furioso, que guardava a capa daqueles que executavam uma pena, contra aqueles que ousavam
anunciar uma fé nova, uma fé profunda. Agora é diferente. Agora não está mais vinculada a ranger de dentes. Mas há um Paulo que consegue sorrir em meio a tantas aflições, em meio a prisões e açoites. Que a minha trajetória de fé e a sua trajetória de fé, a partir de Cristo Jesus, tenha um novo significado. Que nós possamos, transformados, também transformar. Que nós possamos, transformados, possamos ajudar como nós fomos ajudados. Que nós, transformados, possamos permanecer sérios, mas mais leves, sem as amarras da religiosidade. Que nós possamos ouvir a voz de Jesus, dizendo para nós: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo. Que essa reflexão, que esse legado de fé, nos conduza também a uma reflexão muito particular, nos fortaleça na presença do nosso Deus, nos faça mais fortes, querendo seguir em frente, e que haja em nós realmente uma nova significação a partir da nossa experiência com Cristo. Deus abençoe a tua semana, você tenha uma semana de paz, de alegria, uma semana de realizações, onde as lutas e dificuldades que virão serão enfrentadas com leveza pelo poder do Espírito Santo. Feche teus olhos, eu quero encerrar orando. Pai de amor, Deus poderoso, muito obrigado, Jesus, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua graça. Muito obrigado, Deus, por esse tempo, por esse canal, onde a gente compartilha da tua palavra, onde o Senhor tem edificado nossas vidas. Espírito Santo de Deus, realiza a tua obra em nós, que nós possamos, Pai, continuar a nossa caminhada de fé com marcas, ó Deus, que apontam para o Senhor. Sustente nossas vidas, faz presente em nosso meio, que nós possamos, Deus, em meio às aflições, permanecermos firmes. Ó Pai, permanecermos sérios, mas com a leveza necessária, Pai, a apontar para o mundo, Deus, que o Senhor é bom, que o Senhor é quem nos sustenta. Pai, que o Senhor, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, Deus. Nos ajude a anunciarmos um Deus poderoso, um Deus poderoso nas batalhas, Senhor dos exércitos, mas também o amigo íntimo que caminha conosco e deu um novo significado às nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Pai querido, quero te agradecer, Deus, pela recuperação dos teus filhos e filhas na nossa comunidade de fé, aqueles que passaram por cirurgia, como o Gilcer, Deus. Toma o Gilcer em tuas mãos, abençoe o Gilcer, muito obrigado pela cirurgia dele. Dá, ó Deus, uma pronta recuperação ao teu filho, vai abençoando também a vida do irmão Aridalto, renovando as suas forças, abençoando as demais famílias da nossa comunidade de fé, Senhor Deus, que passam por momentos de luta, Pai. Pai querido, em meio a todas essas lutas, nós vemos a tua presença, e isso nos traz alegria, isso renova a nossa fé, o nosso ânimo. Pai querido, queremos viver na tua presença. Se o Senhor nos permitir, Senhor Deus, que essa semana que se inicia, ó Pai, nós possamos atravessá-la mais que vencedores, na tua companhia, na tua presença, sustentados pelo teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a tua semana, meu querido. Deus abençoe a tua semana, minha querida. Até domingo que vem, se Deus nos permitir.